Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 13 de Romanos. Vamos trabalhar os versículos 8 a 14. Romanos 13, versículo 8 a 14. Vou dar sequência ao capítulo no qual, um tempo atrás, nós trabalhamos aqui e, consequentemente, continuar compreendendo os ensinos que Paulo, quis passar para a igreja de Romanos, que nós podemos aplicar no dia de hoje. Então, Romanos 13, do versículo 8 ao versículo 14. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amará o próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isso eu vos digo a vós, outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Deus amado e santo, que o Senhor possa, pela sua misericórdia, nos ajudar nessa noite, que a sua palavra possa, falar aos nossos corações e que verdadeiramente nós viemos aprender com o teu Espírito Santo a importância de nos santificar e de cumprir a tua lei, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria, então, de continuar esse estudo voltado para a questão do cumprimento da lei em relação à santificação do cristão. Paulo, aqui nesse capítulo, ele está continuando seu pensamento em relação à realidade. Aqui é o primeiro ponto que a gente tem que estabelecer. No capítulo 12, ele apontou as virtudes no qual os cristãos devem viver, seja dentro da casa do Senhor, seja com o que está lá fora, com esse mundo, se relacionando com o mesmo. No capítulo 13, no qual a gente já abordou, nós temos a ligação em relação à realidade frente às autoridades que ele mesmo escolheu para assumirem as funções aqui na Terra, seja na questão da espada, seja na dinâmica total em relação ao que nós falamos da administração dos próprios recursos que ele estabeleceu para que a gente possa ter contato, manifestando a sua glória em último. Então, o apóstolo indica que o cristão tem por base todo o cumprimento das virtudes, do respeito à autoridade, o amor ao próximo. E esse próximo aqui é o todo. Não é apenas o meu irmão que está próximo, mas toda a humanidade, todos os homens. Então, a gente não pode fazer nenhum tipo de desassociação em relação a esse amor para o cumprimento da lei de Deus. Isso nos levará à santificação, que aponta para o glorioso dia, que é o dia da redenção, da consumação dessa realidade. Então, por tema, nós teremos essa noite aqui em Romanos 13, de 8 a 14, o cumprimento da lei santifica o cristão. E no ponto 1, nós temos que a santificação é um exercício diário do crente. Versículo 8, vamos lá. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Essa ideia, naturalmente, quem aqui já tem uma certa experiência na leitura bíblica, sabe que não é original de Paulo. Paulo tanto está reverberando o ensino de Cristo, que está reverberando o ensino da lei de Moisés.
Automaticamente, essa ideia, como a gente tem como referências Mateus 22, 34 a 40 e Marcos 12, 28 a 11, era um momento no qual Cristo estava sendo ali interrogado pelos fariseus, tentando esses fariseus pegar Jesus sob a contradição da lei. Cristo vai apontar para o exercício do amor com o cumprimento da lei que leva à obediência, mostrando então um novo nascimento do crente. Nesse sentido, então, a gente vai observar que a lei é uma norma para a conduta nas relações sociais com todos os homens e deve ser cumprida, não meramente obedecida. Isso aqui é importante porque a ideia de cumprimento dá a noção de totalidade. Deus não abre mão daquilo que ele estabeleceu para os homens. Então, automaticamente, não é uma mera obediência, é um cumprimento de fato com a transformação que o ser humano tem através da relação com o próprio Deus pela sua palavra. Por isso, a lei santifica o cristão. Não é mera ritualística. Murray vai entender que o apóstolo Paulo afirma que o amor capacita-nos a cumprir os nossos deveres para com os homens, e não que o amor substitui todos os demais mandamentos. Isso é importante a gente enfatizar porque, quando nós estamos amando o próximo, nós cumprimos a lei. E cumprir a lei é viver de maneira regrada a moral que Deus assim estabeleceu para o ser humano. Logo, torna totalmente inválido qualquer tipo de discurso de senso comum a respeito de Jesus ou de cristianismo, sendo este paz e amor. Muito pelo contrário, nós temos que entender que o nosso Deus, ele estabeleceu a sua moral e, consequentemente, aquilo que está errado e fere a sua palavra, independente da distorção que o homem pode fazer, do malabarismo teológico que ele queira fazer para chancelar o seu erro, está errado. E quem disse é a palavra. E se a palavra diz, é porque o justo e reto julgamento que Deus faz em relação a essa situação é visto a partir dela. Então, nós não podemos meramente substituir o amor por uma legalidade plena, porque Deus é amor, e aí Deus vai passar a mão na cabeça do pecador. De maneira nenhuma. A moral de Deus é estabelecida pela palavra e nós assim devemos cumpri-la. Portanto, amar o próximo é um dever que deve ser vivenciado de maneira constante. Devemos então lembrar que Paulo não está falando em um contexto que é judaico. Kinner vai trazer para a gente que houve uma preocupação da lembrança da observação da lei, que muitas vezes, em muitos ciclos, acaba sendo negligenciada. Nós temos que incutir isso nas crianças. Nós temos que ensinar, sendo pais e não apenas pais, tá? Porque eu lembro muito bem quando Maitê foi batizada aqui, o pastor virou para a igreja e a igreja disse que sim, iria auxiliar no crescimento dela. Então, nós temos uma responsabilidade compartilhada, tá? Nesse sentido, então, a gente vai observar que a lei do Senhor, ela também é para as crianças. E por isso que nós devemos ensinar a elas nesse caminho. Consequentemente, a ideia de memória se faz muito importante, pois nós, gentios, não temos essa aproximação plena com a lei. Consequentemente, precisamos rever todas as vezes os nossos conceitos. Quando os pais estão se aproximando mais da lei de Deus e da sua moralidade, mas os filhos estão se espelhando nisso. É interessante você ver como as crianças em casa acabam sendo espelhos. Nós devemos nos espelhar no nosso grande Pai, que deixou o seu Filho Jesus Cristo como o maior exemplo. Então, nós temos também essa referência e, por isso, não podemos ser negligentes. Eles usufruíam, os judeus, de uma questão que era cultural. E tudo bem, porque eles foram aqueles que guardaram a promessa de Deus até vir Jesus Cristo aqui à terra e se fazer pleno o Evangelho. Entretanto, nós temos agora a maturidade, nós temos o raciocínio, temos o intelecto e temos a liberdade para exercer. Diferente que muitos irmãos nossos ali na APMT, que tem o seu nome apenas com as letrinhas em um determinado local bem genérico, em um continente que ele está atuando, porque ele corre risco de vida, aqui no nosso país temos liberdade.
Então, plenamente devemos utilizá-la para que não apenas os nossos filhos, mas o próximo possa ter como respaldo o exercício da santificação enquanto prática diária para aqueles que são transformados, são diferentes pela graça de Deus. A graça, então, ela é expressa na lei e ela acaba sendo um instrumento para a transformação desse crente. Sem ela, a religião perde completamente o sentido. Todos nós temos sensações, experiências, sentimentos. Nós não podemos cair naquela ideia sensual, ou seja, viver baseado nos nossos sentidos. Eu sinto que eu devo amar, eu sinto que eu não devo amar. Eu sinto que eu posso fazer isso aqui e eu sinto que eu não posso fazer. Eu posso transgredir um pouquinho a lei de Deus aqui, porque ele vai ser longânimo comigo. Nós não podemos viver essa realidade, porque em várias palavras, várias passagens, nós temos que o coração do homem é enganoso. Gálatas 5, 19, 21, Colossenses 3, 5, 1 Pedro 4, 3, entre outros. Especialmente a de Gênesis lá, que vai dizer que tudo que vem proceder das imaginações do coração do homem acaba sendo mal. Então devemos seguir corretamente os preceitos de Deus estabelecidos em sua palavra. Graças a Deus, porque ele tem conservado a igreja na palavra, não em homens. Hoje findou, o Supremo Concílio, e assim nós louvamos a Deus pelas determinações que chegaram a nós. Graças a Deus, nenhum tipo de mudança, alteração, continuamos assim vivendo a ortodoxia. O que seria isso? Está em conformidade estrita aos princípios e crenças e doutrinas aceitas e corretas como verdade. É diferente de uma postura que o mundo prega. E é diferente que alguns círculos acabam pregando em relação à vivência religiosa. Vou trazer uma citação aqui, de uma maneira individualista, do pai do liberalismo, Friedrich Schleiermacher, que a religião surja por si mesma no interior de cada alma, que a ela pertença uma província própria da alma, na que impera de modo limitado, que ela seja digna de mover mediante a sua força interna e os espíritos mais nobres e mais excelentes. A partir desse pensamento do século XVIII, nós tivemos uma quebra com a ortodoxia e surgiram diversos movimentos que, infelizmente, até hoje, destroem a Igreja do Senhor. Você sabe o que significa aqui na Bahia seguir esse tipo de pensamento? Laranjada. Nós não podemos seguir os nossos sentimentos. O coração do homem ele é mau e automaticamente, sem o freio da palavra, sem o freio do Espírito, nós seguiremos para que os nossos desejos sejam completos. E o nosso desejo é satisfazer a carne, é viver em relação ao pecado. Não à toa hoje nós temos denominações que se desviaram. Não à toa hoje nós temos algumas questões não ortodoxas em diversos círculos, porque demos vazão à carne e não à palavra de Deus, não à verdadeira ortodoxia e, consequentemente, não nos santificamos enquanto igreja no sentido macro. Não à toa a gente acabou rompendo com a nossa matriz, aquela que nos trouxe aqui para o Brasil lá no século XIX e, consequentemente, se desviou da palavra do Senhor, tendo práticas equivocadas. Um importante entendimento que nós devemos ter é que nós não somos chamados para sermos santarrões. Eu até falei um pouco disso hoje de manhã. A santificação é uma transformação relacional, é progressiva. Dentro da separação do homem em relação ao mundo, você foi consagrado. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Então você é sim um ser separado do que o mundo assim estabelece, porque o seu padrão não é mais o mundo. Seu padrão é crescer segundo a vontade de Deus a partir do que a palavra de Deus assim nos ajuda. Portanto, nós devemos sim amar o próximo, mas o amar ao próximo cumprindo a lei do Senhor, no qual Paulo assim vai fazer um resumo nos próximos 2 versículos que nós vamos abordar. Vamos ler aí os versículos 9 e o versículo 10. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo está separando aqui parte do decálogo que nós compreendemos está em direção ao cumprimento para com os homens, né? Lembrar dos 10 mandamentos, nós temos 4 que são voltados exclusivamente para Deus e 6 que acabam, assim, estabelecendo esse contato com os homens. Necessariamente, então, ele faz uma relação direta entre o exercício de amor ao próximo com o exercício de voltar a palavra para o cumprimento da lei. Portanto, automaticamente, quando nós fazemos esse exercício de transformação, provém a santificação. O abandonar dessas péssimas práticas, porque o texto é incisivo. Nós não devemos adulterar, nós não devemos matar, nós não devemos furtar, nós não devemos cobiçar. Não devemos, porque isso aponta para a carne. São manifestações da carne que mais à frente nós iremos entrar. E automaticamente a lei de Deus estabelece o ápice para a nossa vida eterna. Afinal de contas, como diz Hebreus 12:14, sem a santificação ninguém verá a Deus. Nós somos salvos, mas nós não somos salvos apenas para ficarmos tranquilos no nosso viver. A vida do crente é uma vida de esforço, a vida do crente é uma vida de luta. É importante nós pensarmos nessa ideia negativa que tem aqui, esse estabelecimento do não, essa ênfase, uma vez que nós tendemos sempre a olhar apenas para nós. Quando um homem, por exemplo, adultera, ele não está meramente pecando sozinho. Tem um outro ser humano. Esse outro ser humano, ele foi, de alguma maneira, cooptado a essa situação por esse primeiro indivíduo. Nós temos, então, seja uma sedução, seja uma lascívia, seja uma cobiça, manifestação de pecados no qual os dois acabam se unindo. Com isso, nós temos uma terceira pessoa no qual foi ferida. Nós temos, então, a questão da aliança, a questão do sentimento, a ideia de história que esse casal tinha, mas, principalmente, se for no seio da igreja, nós temos a vergonha para o nome de Deus no mundo, um escândalo. Veja, não adulterarás. Olha quantos laços que a gente acaba saindo quando nós obedecemos a palavra enfática de Deus. E por que que ele estabelece isso? Porque os nossos corações podem ser inclinados a isso, a cobiçar, a ter a manifestação das concupiscências. Por isso que o exercício de santificação ele é pleno e todos os dias, e, consequentemente, a lei aponta para isso. A sociedade ela está ao nosso redor, sempre nos olhando. Então, baseados ali em Moisés, no Levítico 19:18, ele está fazendo ali a repetição das leis dadas, apontando que um monte de estabelecimento para que a gente não venha fazer, no fim, ame ao próximo como a ti mesmo. Essa situação visa santificar-se, abstendo-se de todo o mal, uma ação que é proibitiva nos textos paulinos. E o evangelho, gente, não é meramente um momento novo nas nossas vidas. É a salvação do pecado. É aquilo que a gente não consegue resolver. E quando nós olhamos para a lei de Deus, nós saímos desse laço pecaminoso, nós saímos dessa alimentação da carne e, consequentemente, temos o regenerar em relação a esse tipo de desejo pecaminoso. Então, no ponto 2, o cumprimento da lei santifica o cristão. Ponto 2, nós vamos ter aqui, então, que o dia do descanso está próximo. E eu falo descanso porque nós, de fato, lutamos. Uma vez que a santificação é um processo em parceria com o Espírito Santo de Deus. Por isso que a santificação não é salvação. A salvação ela é monergística, ou seja, Deus estabelece para nós, escolhendo na sua infinita graça, e a gente não sabe como é o mistério. A santificação não. A santificação ela parte do nosso exercício para com Deus, a partir do exercício da sua palavra, a partir do exercício do nosso frear em relação aos nossos desejos, sendo alimentados e fortificados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos para o versículo 11.
E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo vai exortar os irmãos a permanecerem na busca da fé, e aqueles que estão sonolentos, ou seja, vacilantes, que despertem verdadeiramente para a correção, compreendendo que a vida religiosa é uma progressão e não uma estagnação. Portanto, compete a nós, à luz da palavra de Deus, vivenciar a sua vontade e diminuir a nossa carnalidade, uma vez que a perspectiva aponta para uma esperança escatológica. Nós só iremos descansar, meus irmãos, no grande dia. Por que nós vamos descansar no grande dia? Porque todos os dias nós militamos contra a carne. Se a gente for parar para observar, e glória a Deus por isso, nós louvamos a palavra a todo momento nessa noite. E os louvores acabam conectando sem querer, na nossa visão humana, porque Deus controla todas as coisas, com o que está sendo falado. Nós temos o entendimento de que Deus ele é soberano e poderoso para nos defender. Mas nós sempre vamos lutar. E o nosso esforço cansa. Mas um dia teremos descanso. Teremos descanso porque, na glória de Deus, nossos corpos transformados, vamos vivenciar novas realidades, cujo pecado não estará lá. Então, automaticamente, a nossa vivência, ela aponta para essa esperança. Por isso, se santifique, porque a graça de Deus cada vez mais vai se manifestar em nossas vidas. No versículo 12, vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Existe aqui uma ênfase de Paulo em deixar essas obras das trevas, revistamo-nos, então, das armas da luz. No mundo que nós vivemos, é um mundo também espiritual. A gente não pode cair naquele antagonismo desses extremos. É por isso que a ortodoxia acaba nos ajudando. É por isso que a tradição reformada, a tradição do cristianismo, acaba nos auxiliando nesse processo. Nem tanto é só espírito, nem tanto é só racionalidade. Porque ambos os extremos podem distorcer a forma correta da gente enxergar a palavra de Deus e, consequentemente, o nosso exercício diário. Nós temos que compreender que estamos dentro, sim, de um mundo espiritual e que o inimigo trabalha para que a gente venha tropeçar, trabalha para que a gente venha se enfraquecer. É por isso que Paulo fala no texto clássico ali de 1 Coríntios, quando a gente vai ler aqui, geralmente nos dias de ceia, não poucos são os que dormem. Só dorme quem o dia foi desperto. Mas esse despertar, ele passa, posteriormente a esse exercício, a uma questão de esforço. Nós temos que nos esforçar para que a gente venha a se santificar. Como que a gente faz esse esforço? Lendo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, negando a nossa carne, sujeitando-nos ao Espírito, ficando embaixo da cruz de Cristo e automaticamente deixando com que esse sentimento que o pecado quer manifestar nos nossos corações seja enfraquecido. Quando a gente não alimenta a carne, a gente está nos santificando. Quando nós estamos buscando a palavra de Deus, nós estamos nos santificando. Por isso que é um exercício, e é cansativo, é penoso. Os mais velhos, os mais novos, as crianças, nós temos que fazer esse exercício. As crianças, quando a mamãe fala para a gente não assistir aquele desenho da menininha de capuz, ou então daquela porquinha que tem algumas coisas que são erradas, vocês não devem se chatear com papai e com mamãe. Porque papai e mamãe entendem que aquele desenho não tem bons valores para você, supostamente. A gente bota supostamente para evitar qualquer tipo de problema. A gente tem que entender, crianças, que vocês devem obedecer aos seus pais, porque foram as autoridades que Deus assim estabeleceu para vocês, e o que eles fazem por amor, por mais experiência. Os adolescentes que têm esse afã, esse desejo de querer viver sozinhos, mas quando estão nos meios dos adolescentes, acabam sucumbindo aos desejos, acabam sucumbindo às conversas, o que é muito natural. Porque nós temos desejos de estar dentro de um grupo, termos amigos.
somos plurais, ao jovem, aos seus desejos, e seus anseios. Independente dessa situação, a santificação ela deve ser a nossa busca prioritária. E a palavra vai ser o nosso farol. Por isso, adolescente, quando Deus te incomodar em relação à amizade, deixe a amizade. É melhor você ficar sozinho do que em más conversações que podem corromper os seus valores cristãos. Por isso que nós, pais, temos que estar vigilantes para aquilo que os nossos filhos leem, veem e escutam, porque pode usar estratégias malignas para deturpar os valores que nós estamos tentando, com tanto trabalho, todos os dias, colocar na cabeça das nossas crianças. E, consequentemente, assim, sermos auxiliares para a maturidade desses que no futuro estarão aqui liderando as nossas igrejas, liderando a nossa sociedade e sendo assim também cartas para que o mundo venha a ler em relação ao Evangelho de Cristo. Por isso que desde o início dessa carta de Romanos, desde o início, o apóstolo Paulo acaba pontuando o pecado na humanidade. Em nenhum momento ele deixa. Muito pelo contrário. E é espantoso ver alguns círculos que desprezam, menosprezam a força destruidora do pecado frente ao homem. E passam pano. Ou melhor, deixam que o pecado esteja dentro da igreja, chamando aquele local de arraial de Deus, o que é uma mentira. Porque não há santificação com o pecado. Nós não podemos fazer barganha com o pecado. Não existe. O que a palavra diz que é errado, e ponto. Nós não somos fiéis julgadores para estabelecer as situações, não, porque o reto e justo juízo foi feito pelo próprio Deus, e Ele estabeleceu isso em sua palavra. Por isso seguir a lei é importante, porque nos santifica. Porque deixa com que o nosso coração venha a ser quebrado e, consequentemente, a gente possa vivenciar as experiências que Ele quer assim para nós, pautados nessa esperança que vai nos trazer a ressurreição eterna. Nesse ponto, então, de questão de obras de trevas, questão de armas de luz, Paulo está falando de maneira de melhor compreensão para esses ouvintes. O Império Romano era um local de grandes obras. O Império Romano era conhecido por suas batalhas. A arma, a espada, era muito naturalizada nas cidades. Então fica esse ponto de contato. Para nós, obviamente, já está um pouquinho mais distante, mas nós conseguimos compreender o que Paulo aqui está querendo falar. O coração do homem, ele não pode dar brecha às obras malignas. E o autor de Hebreus vai trazer para a gente que a palavra de Deus é também como uma espada, o que vai ser repetido em Apocalipse. Então, automaticamente, é essa espada que deve ser a nossa principal arma. E esse antagonismo nos possibilita entender o quanto que o crente deve enxergar a realidade, não preso pelo pecado. E aqui eu vou me valer de uma forma de explicação de conhecimento que eu acho bem prática, né, do filósofo Platão, em relação à ideia que ele tinha, né? O mundo das ideias, o mundo perfeito, e ele vai trazer a alegoria de sua caverna, no qual ele estabelece a luz enquanto conhecimento. O que nós vamos imaginar? Todos nós estamos dentro de uma caverna, fomos criados dentro dessa caverna, e a nossa ideia de realidade está pautada em sombras, que são projeções de algo que passa por uma luz que está atrás de nós estamos presos, tá? E enxergamos o fundo dessa caverna como toda a realidade. O pecado é assim, porque as pessoas não estão entendendo e enxergando o que é o adultério, o que é a mentira, o que é a lascívia, o que é a deturpação, o que é a cobiça. Nós não estamos enxergando isso. Nós enxergamos apenas sombras. Vem alguém e tira essa pessoa desse cativeiro. Essa pessoa começa a sair, chegando ao fundo da caverna, vai ter aquela questão extremamente dolorosa. Se eu desligar todas as luzes aqui, a gente passar 5 minutos desligado, quando ligar, vai incomodar. Especialmente aqueles que têm astigmatismo, vai ficar pior ainda. Esse incômodo vai ser traduzido como o entendimento da realidade, porque a partir de quando os olhos começam a enxergar de maneira correta, nós temos então essa apreensão sensorial,
nós vemos que a realidade é muito maior do que aquela caverna. A palavra de Deus é assim para nós. Muito melhor porque nós não enxergamos apenas o lado material, mas enxergamos aquilo que nós não conseguimos ver, que é o espiritual. E pela fé, ela acaba nos santificando. E assim nós vamos entender, a partir das nossas acomodações, o que são os princípios de Deus para nós. Nós só enxergamos a realidade porque a lei, em uma de suas funções, aponta esse pecado para nós. Se nós não tivermos consciência do que são os nossos pecados, do que são as nossas péssimas práticas, nós não vamos crescer. Sempre vamos ficar tomando leitinho. A maturidade ela é necessária para o cristão. E aqui eu não estou falando de idade. Não estou falando de idade. Porque se Deus levantar um jovem aqui, digamos 18 anos, aí ele chega e fala assim, pastor, estou sentindo no coração para ser pastor também. Tudo bem. Com certeza o pastor vai ficar alegre com essa situação, vai conversar e sondar. A igreja, com o tempo, vai ver o trabalho desse menino aqui. Se a gente for tirar, por exemplo, o nosso seminarista Whindersson como um espelho, vai passar 1, 2 anos trabalhando aqui, de 18 ele já está com 20, vai fazer o vestibular, vai passar 4 anos estudando, ele já está com 24, 25, 24 e meio, vem para cá, ainda vai passar mais 1 ano e meio, 2, para ser ordenado. Ele já tem 26 anos, ele tem uma maturidade teológica, e se ele já está caminhando no Evangelho, a gente tende a dizer que ele é maduro. Com 26 anos ele é maduro. Então a idade não é a questão. A questão é a experiência que nós temos a partir da palavra de Deus nesse processo de santificação. Porque os maduros buscam a santificação. Porque os maduros querem ver a Deus. Os maduros não são birrentos. Os maduros entendem o seu erro, renegam a sua vontade, são humildes para reconhecer o erro que estão cometendo e, consequentemente, buscam a santificação cada vez mais, anseiam por isso, porque aponta para o final. É uma questão escatológica. A noite, então, ela vai apontar para esse fim dos tempos. Vem alta noite e depois o dia, como está dizendo aqui o nosso versículo 12. A noite é esse período em que o mundo está sendo entregue aos malignos, né? Os desejos malignos, as vontades, esses homens entregues ao pecado e, consequentemente, vivendo de maneira dissoluta, vivendo longe de Deus, algo que nós não podemos fazer. Mas no raiar do dia, ele virá como um leão e vai destruir todas as obras do mal. Ele já venceu a batalha. A gente estava até conversando isso no EBD hoje de manhã. Ele já venceu a batalha. Não tem nenhum tipo de defesa para com ele. Ele vai chegar para esmagar os seus inimigos. Em Apocalipse 14, fala em relação ao seu furor, o furor do vinho de Deus, como diz aqui, 14, 19 e 20. Não precisam abrir, meus irmãos, eu leio aqui. Então o anjo passou a foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou nos grande lagar da cólera, da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Essa figura aqui que está sendo utilizada é uma vitória humilhante. Não vai ser uma vitória aos 49 do segundo tempo. Vai ser uma vitória humilhante perante o pecado. Só a consolidação. Cristo, na cruz, ele nos deu a salvação. Então, nós temos que ansiar por esse dia, que é o dia do descanso. Nós iremos descansar. Nós não sabemos como. Estava brincando com o Maitê, assistindo um documentário, e aí estava passando os felinos. Eu falei, filha, quando o Papai do Céu levar a gente para o céu, eu vou querer um de cada desses bichinhos assim para criar. Ela ficou dando risada assim, que bichinho que ela queria? Aí ela falou o bichinho dela. A gente pode brincar, imaginar esses processos, mas, independente disso, nós temos que ansiar por esse descanso. Imagine que grande graça você acordar e não ter que lutar contra o pecado. Que grande graça é você chegar e imaginar que, em um determinado estado, você não vai ter aquela consciência pesada porque você falhou, faltou sabedoria naquele determinado momento, porque agora você é revestido
da glória de Deus em um novo corpo que vai ser incorruptível. Isso é maravilhoso. E, automaticamente, nosso exercício de santificação acaba visando para que a gente venha cumprir o que Paulo disse lá para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combater o bom combate. Ponto 3, o cumprimento da lei santifica o cristão. A santificação nos molda ao caráter de Cristo. A gente não pode esquecer isso, me perdoem. Versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias ou dissoluções, não em contendas e ciúmes. Paulo aqui ele vai trazer a ideia de dignidade para com a vida de santificação. Seus exemplos, eles contrapõem a sobriedade. E é muito interessante. O crente ele é sóbrio. O crente enxerga a realidade, entende a sua realidade, entende as suas faltas e falhas. Entende o valor de Deus que foi infundido em seu coração. Então, automaticamente, a bebedice possui aqui o álcool como elemento de tirar o homem do eixo. As impudícias e as orgias são atitudes sexuais desregradas, a falta de pudor, de respeito. As dissoluções são separações que podem ser motivadas por diversas questões. As contendas, os ciúmes movidos por inveja, lascívia, cobiça. Tudo isso expressa o que Gálatas 5 acaba dizendo para a gente. O próprio Paulo, fazendo aqui uma referência em seu próprio texto, nos versículos 16 a 25, diz a seguinte questão, ampliando. A gente pode ampliar essa leitura nesse momento. Digo, porém, andais no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Olha a ideia de santificação. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aqui é a ideia de salvação da lei, tá? Ora, as obras da carne são conhecidas, e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que cometem tais coisas. Nós acabamos de ler, na introdução do nosso texto, em relação ao compêndio que Paulo faz em resumo à lei: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. A relação ela é explícita. Quem pratica isso não tem o Espírito Santo de Deus no seu coração? A pergunta seria essa? Não. Porque nós, infelizmente, pelo declinar do nosso coração à carne, somos sim capazes de cometer todos esses erros. Agora, aquele que dá vazão vai sofrer a consequência. Por isso, santifique-se, irmão. Por isso que eu devo me santificar. O Espírito Santo de Deus habita em nós para nos fortalecer nessas situações. E a gente usa a palavra de Deus para isso. É o nosso refrigério. Infelizmente, essas obras da carne não podem ser vividas por nós. Por quê? Porque nós somos chamados para uma outra realidade, a dos frutos do Espírito, que são o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e suas concupiscências, ou seja, os seus desejos. Se vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A nossa vivência é um exercício. É o abandonar dessas péssimas práticas. É o buscar a glória de Deus para as nossas vidas. E o apóstolo, ele está falando, gente, em uma realidade de sociedade completamente diferente da nossa, já caminhando para o fim. A vida em Roma era uma vida de excessos. Lendo um livro que é organizado pelo Paul Veyne, em relação à história privada no Império Romano, ele traz uma informação que é bem interessante. Na transição entre adolescência e juventude, era naturalizado que
esses jovens vivessem na prostituição até antes do casamento. Então, eles podiam usufruir dos desejos da carne de maneira desenfreada. Era algo muito naturalizado. Não à toa, o nosso apóstolo, que vivia nessa realidade, sempre recomenda fugir da imoralidade sexual. Ele não está inventando a roda, porque quando nós vamos ver a mistura que ocorre, infelizmente, no povo de Deus, desde lá do Gênesis, até a parte que depois da tomada da terra prometida em Canaã, e, consequentemente, o que aconteceu com os reis, que o nosso pastor está aqui de vez em quando, né, de semana em semana, porque ele está abordando tanto Lucas como reis, acaba mostrando quanto que esses reis se deturparam, e muito por conta dessa questão, mostra o quão fraco nós somos. Intelectualidade não vai nos salvar. É o Espírito Santo de Deus que nos fortalece. E por isso que nós precisamos buscar a santificação. Versículo 14, último versículo. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Está claro no que eu falei aqui, que o apóstolo Paulo vai recomendar aos irmãos da Galácia. O contraponto usado pelo apóstolo Paulo é que os cristãos devem se revestir, ou seja, se cobrir, estar abaixo da autoridade de Jesus, não possuindo desejos pecaminosos que controlem a sua realidade. E aqui é um privilégio que a gente tem. Se parecer com Cristo, analisar, viver, buscar as suas virtudes, como Paulo assim falou no capítulo 12. Então, nós vimos que o cumprimento da lei santifica o cristão, porque é a santificação de um exercício diário, ela vai nos conceder, com o tempo certo, o dia de descanso e que ele está próximo, e a santificação vai nos moldar ao caráter de Cristo. Então, como aplicação, meus irmãos, eu trago duas aplicações para finalizar. Sejamos humildes. Por que nós temos que ser humildes? Porque o nosso exemplo maior serviu. Jesus é o nosso maior exemplo. Paulo foi um homem grandioso, Moisés, Elias, a gente tem Davi, todos eles foram grandes homens. Mas algo que é muito bonito no cristianismo, não esconde a falha desses homens. Todos eles estavam lutando todos os dias com o pecado. Muitos desses pecados estão expressos na palavra de Deus. Nosso exemplo maior, ele é perfeito, é Cristo. E, consequentemente, o templo, aquele que é maior que o templo, o Senhor do sábado, cumpriu o que foi estabelecido sem vaidade e sem buscar a própria glória, porque ele estava em uma missão aqui na terra, que era glorificar o Pai. Nosso exercício de santificação, apesar de contar com o nosso esforço, não parte meramente apenas da nossa força, e humildemente devemos servir ao nosso Deus, obedecendo aos seus preceitos, clamando a Ele por essa força. Espírito Santo habitando em nossos corações, nos alertando para a vivência contra o pecado. A segunda aplicação seria, meus irmãos, o nosso Redentor garante o futuro. Jesus é o nosso Senhor e Ele já garantiu a nossa salvação, então o nosso futuro terá um eterno gozo. Portanto, buscar a santificação pelo exercício da lei, tendo o amor ao próximo como instrumento, deve ser ansiado por nós, porque é um prelúdio, é um trailer, é uma síntesezinha, é uma pequena amostra do que nós vamos ter, do que é essa eternidade, a paz que nós sentimos, o gozo que nós vivemos quando estamos na presença de Deus e, consequentemente, andarmos na santificação nos moldará cada vez mais ao nosso Senhor. Então, que Deus possa assim fazer com que esse ensino entre nos nossos corações, que venha fazer morada e que necessariamente a gente possa buscar a santificação cada vez mais para a sua glória. Em nome de Jesus. Deus amado e santo.